Esta é a história de como a Argentina poderia ter vencido a Guerra das Malvinas em 1982. Alguns eventos narrados a seguir nunca aconteceram, mas poderiam ter ocorrido e mudado a história. Os especialistas e protagonistas são reais. Se os britânicos sofressem um contra-ataque, estariam perdidos, não venceriam. Se os argentinos tivessem resistido mais 2 semanas, talvez tivessem triunfado. Malvinas, uma história alternativa. Nas primeiras horas de 2 de abril de 1982, um grupo de comandos da Armada Argentina iniciou a ocupação das Ilhas Malvinas. 800 soldados apoiados por navios de guerra e tanques anfíbios conseguiram a rendição da pequena guarnição britânica que defendia as ilhas. O plano inicial dos militares argentinos era realizar o desembarque nas Ilhas Malvinas no fim de 1982. Se os argentinos tivessem seguido seu plano original, o resultado da guerra poderia ter sido outro. Em janeiro de 1982, o chefe da infantaria da Marinha Argentina, o almirante Carlos Busser, recebeu instruções do comandante da Marinha, o almirante Jorge Anaya. Recebemos uma ordem para traçar um plano preventivo de uma operação que visava a retomada definitiva das Ilhas Malvinas, que pudesse ser realizada ao longo do ano de 82. As Malvinas são um arquipélago isolado, situado a 600 quilômetros da costa sul-americana. Desde seu descobrimento no século XVII, foram ocupadas por espanhóis, franceses, argentinos e britânicos. A história desse arquipélago é repleta de controvérsias. São chamadas de Malvinas pelos argentinos, Falklands pelos britânicos e Malouines pelos franceses. Em certa época, as ilhas eram ocupadas por 2 colônias, uma francesa e outra inglesa. Nenhuma das duas sabia da existência da outra. Em 1981, a junta militar que governava a Argentina decidiu retomar as Ilhas Malvinas para conquistar popularidade. Essa causa era uma das poucas que poderia unir a sociedade argentina insatisfeita depois de 5 anos de ditadura. O general Galtieri, líder da junta militar, favoreceu a operação de retomada para forçar os ingleses a negociar a soberania das ilhas. O general Galtieri me disse que estava sendo considerada a retomada mediante uma operação militar, que seria realizada provavelmente na segunda quinzena de maio. A Argentina retomou as Malvinas para negociar, para reforçar a Grã-Bretanha a uma negociação. Eles se equivocaram achando que a Grã-Bretanha não reagiria. A junta militar decidiu que o mês de dezembro era o momento ideal para a ocupação das Malvinas. Sendo o início do verão austral, contariam com mais tempo para a compra de armamentos e para colocar em prática seu plano de desembarque. Quando pedimos uma informação precisa sobre uma data mais próxima, nos disseram que não seria antes do dia 15 de maio e que preferencialmente seria no final do ano. O momento escolhido para o desembarque nas Malvinas foi decisivo. Aquela seria uma das decisões que mais determinariam o destino da guerra. Se tivessem esperado um pouco, é provável que não tivéssemos sido capazes de responder do modo como fizemos. Talvez 3 meses depois tivesse sido diferente. No final de 1981, o governo de Margaret Thatcher anunciou a venda de seus 2 porta-aviões e a retirada de seus grandes navios de desembarque. Este plano de cortes na Marinha do Reino Unido reduziu sua capacidade de efetuar grandes operações anfíbias. A Marinha Real seria reduzida a uma força de defesa costeira.
Se os planos da retirada dos navios anfíbios principais e dos 2 porta-aviões tivessem sido completados, não teríamos como fazer frente à Força Aérea Argentina nem levar adiante profissionalmente um desembarque das nossas tropas. A Argentina teria tido uma oportunidade melhor por 2 motivos. Primeiro, porque a Grã-Bretanha estava desmobilizando muitas unidades navais. Por outro lado, a Argentina esperava receber um material de ataque bastante moderno. Se a Argentina tivesse mantido a data original do plano, a história das Malvinas poderia ter sido muito diferente. Talvez, se não tivéssemos sido capazes de montar a operação, as Falklands seriam chamadas de Malvinas desde 1982. Esta é a história de como a Argentina esteve muito perto de vencer a Guerra das Malvinas em 1982. O primeiro fator-chave foi o tempo. O plano original da Argentina era lançar a operação no final daquele mesmo ano. A Marinha Argentina havia recebido em maio de 1982 4 vezes mais mísseis Exocet do que usou durante a guerra. O avião Super Standard e o míssil Exocet formavam um conjunto de ataque fabricado ou concebido com o objetivo de afetar ou danificar e atacar os navios dos inimigos. E eu os recebi um pouco antes de 2 de abril. Recebi alguns aviões, creio que uns 8 ou 10, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas tinha recebido apenas 5 mísseis Exocet. Se tivessem esperado 6 ou 9 meses mais para lançar a operação, acredito que não estaríamos em condições de reagir adequadamente. No início de 1982, a junta militar argentina enfrentava sérios problemas. Em 30 de março, houve a primeira manifestação pública maciça em 6 anos. Os cidadãos reivindicavam eleições gerais. A junta precisava de uma ação extraordinária que revertesse sua crescente impopularidade. A retomada das Malvinas, uma aspiração eterna da sociedade argentina, parecia a saída ideal para se conseguir isso. Não se pode se esquecer das Malvinas nunca, porque é algo inquestionavelmente argentino. Mas elas também são um sentimento e vão continuar sendo. A Armada Argentina decidiu conseguir apoio para o regime com uma operação nas Ilhas Geórgias do Sul, um arquipélago isolado, próximo das Ilhas Malvinas. Um grupo de operários transportados pela Marinha Argentina hasteou uma bandeira nacional nas ruínas de uma estação baleeira abandonada. No dia 20 de março, começou a se configurar a crise nas Ilhas Geórgias. Aquele famoso episódio com os empregados de Davidoff, porque içaram uma bandeira onde não era permitido e... Esse acontecimento alertou a Grã-Bretanha. Nas horas seguintes, os britânicos divulgaram a notícia de que um de seus submarinos nucleares havia zarpado da base britânica de Gibraltar com destino às Malvinas. O que é maravilhoso nos submarinos é que não são vistos. Os adversários podem apenas especular sobre a sua posição verdadeira. A junta militar argentina pressupôs que o submarino seguia em direção às Malvinas. Era o momento de decidir se aceleravam o desembarque antes que a ameaça se concretizasse. No dia 24, nos fizeram uma pergunta: qual poderia ser o momento mais próximo para realizar a operação? Avaliamos qual era a nossa situação. Se nos dessem uma ordem imediata, talvez pudéssemos zarpar no dia 28. Finalmente, a junta ordenou que o plano para tomar as Malvinas fosse realizado 5 meses antes do planejado, para que se antecipassem a chegada do submarino nuclear.
O fato de que a Grã-Bretanha provocou e forçou a interdição motivada pela presença dos argentinos nas Ilhas Geórgias fez com que a Argentina avançasse com a operação de retomada, uma vez que era iminente a configuração da Fortaleza Malvina por parte da Grã-Bretanha. Essa foi a verdadeira razão da precocidade da decisão argentina. Na verdade, os britânicos não haviam mandado nenhum submarino para as Malvinas. Eles presumiram que a notícia de que um submarino nuclear nosso estava se dirigindo rumo ao Atlântico Sul era verdadeira. Isso nos deu tempo para preparar outros 3 submarinos nucleares para enviar às Malvinas. Se não tivessem interpretado erradamente a informação, é provável que não tivessem iniciado a operação em abril. O momento escolhido pelos argentinos não poderia ser mais desfavorável. Os melhores navios da frota britânica estavam realizando exercícios de guerra. Por esta razão, não levaram muito tempo para preparar uma resposta ao desafio argentino no Atlântico Sul. Eu fiquei surpreso com a rapidez com que nosso governo resolveu a situação. Nos anos anteriores, houve muitos discursos e pouca ação em situações semelhantes à das Malvinas. Na verdade, eu simplesmente esperava que nada fosse acontecer. A frota britânica se preparou tão rapidamente que não chegou a descarregar dos navios as armas nucleares que levava. Um segredo que o governo britânico ocultou durante anos depois de terminada a guerra. A junta militar naquele momento continuava achando que a força-tarefa fazia parte de uma operação da Grã-Bretanha de ação psicológica para pressionar e que uma guerra continuava sendo um cenário improvável. Embora a junta considerasse improvável um confronto militar com a Grã-Bretanha, ela começou a reunir tropas e equipamentos nas ilhas para intimidar seu adversário. No entanto, seus melhores regimentos mantiveram-se na fronteira ocidental para evitar um possível confronto com o Chile. Naquele momento, a junta militar temia deixar a fronteira com o Chile desguarnecida. Isso deve ser situado num contexto histórico. No final de 1978, a Argentina tinha estado à beira de uma guerra com o Chile. Não podiam retirar as tropas que estavam na fronteira com o Chile e correr o risco de que o agravamento do conflito com os britânicos nas ilhas pudesse simultaneamente produzir uma ação em 2 frentes contra o Chile e a Grã-Bretanha. Por isso, não há certeza de que levaram tropas do litoral e tropas da Grande Buenos Aires. Grande parte dos 11 mil soldados argentinos nas Malvinas era de recrutas pouco treinados, provenientes de regiões do noroeste da Argentina. Aqueles eram regimentos pouco acostumados ao clima frio e úmido das ilhas. Somente o 5º Batalhão de Infantaria da Marinha estava preparado para a guerra que se aproximava. Quando eu tomei conhecimento, por uma informação pouco tempo antes do que aconteceu em abril, convoquei o batalhão em 1 mês. Ou seja, montei uma campanha e os fiz trabalhar exclusivamente à noite. O dia era para observar, a noite para trabalhar. Eu sempre insisto em dizer que a única unidade que estava realmente equipada, adaptada e ambientada para enfrentar aquelas condições do nosso lado era o meu batalhão. Eu tinha certeza, desde o começo, de que a superioridade estava nas pessoas. Nós não apenas contávamos com os fuzileiros britânicos e os soldados, mas também tínhamos os melhores deles. Além disso, recebemos o reforço de 2 regimentos de paraquedistas altamente qualificados. Cão número 4. Cão A9026 em condição de decolagem. Ocupe posição e decole. A vitória nos conflitos modernos tende a ser conquistada por aquele que domina os céus. Cão número 4. Malvinas decolou 22. Comunica ao controle de radar. A Guerra das Malvinas não foi uma exceção.
A Argentina teria a oportunidade de dominar os céus das ilhas com a simples construção de uma base nas Malvinas, de onde eles coordenariam seus aviões de combate mais poderosos. Tinham um lugar perfeito para fazê-lo. A pista do aeroporto Puerto Argentino era ideal para aviões de passageiros e carga, mas curta demais para os jatos de combate. Isso obrigou a Força Aérea a coordenar das bases situadas no continente. O que foi uma enorme desvantagem frente aos Harrier britânicos que eram lançados dos porta-aviões estacionados em frente às ilhas. Os ingleses, à distância em que estavam das ilhas, a mais ou menos 160 quilômetros, tinham 30 minutos para sobrevoar as ilhas. Nós tínhamos 3 minutos. Então, logo nós chegávamos, já tínhamos de voltar. Os mais beneficiados com esse tempo de operação eram os A4, que recebem abastecimento em voo. Ou melhor, uma situação de emergência naquela época, como reabastecimento em voo, para nós passou a ser uma rotina. Se a base de Puerto Argentino tivesse sido ampliada, as batalhas teriam sido muito diferentes. Os aviões argentinos, muito mais numerosos do que os britânicos, teriam contado com o tempo e o alcance suficiente para chegar ao coração da frota britânica. Eles teriam nos provocado sérios problemas caso seus aviões mais rápidos tivessem ido mais longe. Os efeitos teriam sido muito mais graves sobre a nossa frota e talvez tivessem conseguido expulsar os nossos porta-aviões para fora da zona de combate. A frota britânica não poderia permitir a perda de seus navios principais. Se um dos porta-aviões ou um de seus 2 grandes navios de desembarque tivessem sido postos fora de combate, a frota inteira teria de regressar ao Reino Unido. Se tivéssemos perdido um só dos 2 porta-aviões, provavelmente não teríamos conseguido manter a campanha. Teria sido um problema operar com apenas um deles. O mesmo acontecia com os 2 navios anfíbios, que eram vitais para realizar o desembarque. Tampouco teríamos contado com plataformas para os nossos helicópteros, nossos jipes e para os Harriers. Toda a operação teria sido arruinada por completo. A possível extensão da base aérea de Puerto Argentino era uma ameaça tão grave que os comandantes britânicos consideraram a possibilidade de uma resposta drástica diante da ampliação da pista. Teríamos de ter chegado mais longe. Não sei se teríamos chegado à opção nuclear. Não sei até que ponto chegaríamos, mas o certo é que teríamos tomado medidas nesse sentido. Esta é a história de como a Argentina poderia ter vencido a Guerra das Malvinas em 1982. Em 12 de abril, os submarinos britânicos chegaram às águas do Atlântico Sul, alertando o inimigo de que qualquer embarcação que navegasse a menos de 320 quilômetros de distância das ilhas seria afundada. A guarnição argentina nas Malvinas não tinha recebido os equipamentos necessários para ampliar a pista aérea. Não seria possível nos instalarmos naquela base porque, tecnicamente, não estávamos em condições de transportar todo o aparato de armamento. Um caça-bombardeio ou um avião interceptor necessita de uma pista mais longa. Além disso, precisa de outras coisas. Precisa de pistas de taxiamento, precisa de refúgio, de um lugar para guardar o armamento, de paióis e também de caminhões com combustível e muitas outras coisas que o Puerto Argentino não possuía. O fato de aumentar a pista não solucionava o problema. Tinham que fazer uma operação muito maior para completar uma base com toda a infraestrutura exigida hoje para um avião de combate moderno. Perdida a oportunidade de ampliar a base aérea de Malvinas, os argentinos ainda tinham opções para deter o avanço da frota britânica.
Senhor, aqui está. Deixa-me ver. A Marinha Argentina tinha todas as ferramentas para enfrentar os ingleses. A questão era como utilizá-las de maneira eficiente. Não restavam dúvidas de que eles iam se comportar profissionalmente e poderiam nos causar graves danos. A Argentina contava com o antigo cruzador General Belgrano, que havia sobrevivido ao ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Apesar dos seus anos, a artilharia pesada do navio era um desafio formidável para os britânicos. Eu conversei com o general Joffre, que era o comandante do grupamento de exército Puerto Argentino. E ele me disse que o cruzador General Belgrano ia chegar às ilhas e ficaria fundeado na enseada do Porto Argentino. Com seus canhões de 152 milímetros, o Belgrano podia alcançar alvos a 20 quilômetros de distância, muito mais além do que qualquer canhão britânico. Se os canhões de 5 polegadas do cruzador fossem disparados de Stanley, teriam aumentado os problemas que nós teríamos de enfrentar. Teria sido um grande prejuízo para os nossos bombardeios Vulcan e as nossas forças especiais. Em 1º de maio, a Armada Argentina tentou uma manobra sobre a frota britânica com o porta-aviões 25 de maio de um lado e o cruzador Belgrano do outro. Tentaram fazer o ataque no dia 1º à tarde. Essa articulação de que estou falando, ou melhor, os aviões estavam prontos, estavam camuflados, prontos para decolar, prontos para fazer o ataque. Lamentavelmente ocorreu um fato que não é que seja típico, mas também não é algo frequente. Aconteceu uma calmaria e não era possível fazer com que os aviões saíssem ou decolassem dos porta-aviões. E os aviões argentinos estavam carregados com bombas suficientes para que a probabilidade de um confronto com um navio britânico importante fosse razoavelmente promissora. Isso obrigou que eles começassem a tirar um pouco mais de combustível ou algum armamento dos aviões que iam ser lançados. E sendo assim, o porta-aviões tinha de aproximar-se mais do alvo para que tivessem combustível suficiente para a ida e volta. E foi naquele momento, quando estavam se aproximando, que um avião de exploração inglês detectou que um navio argentino estava nas proximidades. O fator surpresa, que naquele momento era vital para fazer o ataque sobre as forças britânicas, havia desaparecido. Os argentinos desistiram do ataque tarde demais. O cruzador Belgrano foi afundado por 2 torpedos lançados pelo submarino nuclear Conqueror. Os projéteis que o afundaram também tinham sido fabricados com tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Com o Belgrano, 323 vidas foram perdidas, a metade das mortes argentinas durante a guerra. A partir daquele ano, os almirantes argentinos não quiseram arriscar a perda de mais navios e os mantiveram em águas rasas nas proximidades do continente. Foi uma ótima notícia quando nós soubemos que toda a frota argentina voltava para seus portos. Não saíram novamente de lá durante o resto da guerra. Isso nos deu uma grande vantagem. Eles decidiram lançar uma ofensiva usando todos os seus meios aéreos. A situação era ainda muito séria para nós. 2 torpedos velhos acabaram com o moral da frota argentina. Seus aviões, no entanto, continuaram atuando. Quando afundaram o Belgrano, eles ainda tinham uma oportunidade, mas perderam toda a vontade de lutar. No dia seguinte ao afundamento do Belgrano, um míssil Exocet argentino acabou com o destroyer britânico Sheffield. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Na noite de 20 de maio de 1982, as forças britânicas começaram o desembarque nas Malvinas.
Era o começo da campanha para retomar as ilhas. Os argentinos poderiam ter impedido o ataque britânico sem disparar sequer uma bala. Não creio que pudéssemos ter feito muito. Nossos detectores de minas tinham sido destruídos pela aviação argentina. Não poderíamos ir para nenhum lado. Imaginem o caos que poderiam ter causado. As minas afundavam navios e o nosso comando estava a bordo deles. Seríamos obrigados a voltar para casa. O único meio disponível para sabermos se haviam colocado minas era enviar um navio para ver se ele explodia. Nas Malvinas tínhamos 37 dessas. Elas serviam para minar a entrada do porto, mas eram muito poucas. Então foram colocadas algumas minas na entrada da Baía de Stanley. Mas a Armada não tinha muitas minas, só algumas unidades que já existiam antes da Segunda Guerra Mundial. Os argentinos contavam com poucas minas e muitos locais a defender. Antecipar um lugar de desembarque não era uma tarefa fácil. Eu me lembro que nas minhas exposições, quando estive com os comandantes em chefe, eu disse que nas Malvinas havia pelo menos uma dezena de lugares onde o desembarque seria perfeitamente factível. Tudo dependeria do que os ingleses decidissem. Quando um atacante de um arquipélago ou de uma ilha tem superioridade naval e aérea, ele pode escolher o lugar de desembarque que quiser, de forma que, para o defensor, o problema se torna muito grave, porque ele não pode organizar uma defesa em todos os lugares possíveis. A inteligência naval dizia que não seria possível desembarcar em San Carlos, porque os britânicos não iam deixar a frota no estreito, já que estavam muito expostos ao ataque argentino. Lá não poderia acontecer, então aquela zona não foi minada. Sabíamos que haviam minado as praias próximas a Puerto Argentino, as mesmas que usaram para seu desembarque. Por isso, procuramos outro ponto para chegar à terra. Começamos a trabalhar e finalmente chegamos à conclusão de que, por suas águas profundas, o melhor lugar era San Carlos. Até o último momento, os britânicos não sabiam se os argentinos tinham minado as águas do Estreito de San Carlos. Eu chamei o capitão da fragata Alacrity e ordenei que percorresse o estreito que separa as ilhas de norte a sul. Ele me disse, certo, vou entrar e sair do estreito pelo lado norte várias vezes. Não expliquei que ele devia verificar a presença de minas. Fiquei muito envergonhado por não ter lhe contado a verdade. Ele entendeu exatamente o que eu pedi e ele cumpriu corretamente a ordem. Esta é a história de como a Argentina poderia ter vencido a Guerra das Malvinas em 1982. Uma vez nas águas de San Carlos, os britânicos esperaram uma ofensiva argentina. O desembarque é o momento mais vulnerável para qualquer força anfíbia. Na minha opinião, os argentinos acreditaram que a Operação de San Carlos era apenas um engano. Era exatamente o que queríamos que pensassem. Assim, conseguimos preparar nossas defesas para poder enfrentá-los, caso nos atacassem. O contra-ataque nunca aconteceu, a não ser pelos ataques aéreos. Não há dúvidas de que, para realizar uma ofensiva terrestre, é necessário contar com domínio aéreo. Não falo de um domínio total, mas do suficiente para avançar por terra sem perdas excessivas. Com menos aviões de combate e com os porta-aviões perto do campo de batalha, os britânicos se encontravam em posição muito vulnerável.
Os pilotos da Força Aérea Argentina ainda não tinham mostrado toda a sua capacidade de ataque. Estava seriamente preocupado com a Força Aérea Argentina e suas bases no continente, a apenas 600 quilômetros. Poderiam causar muitos danos à nossa força anfíbia, em particular quando os navios se aproximassem da terra e durante a descarga de equipamentos. Os argentinos também tinham a vantagem de contar com numerosos alvos de ataque. No dia do desembarque, toda a nossa força anfíbia estava em São Carlos e os navios patrulhavam a região externa da baía. Era fácil saber quais eram os navios que deviam atacar. No entanto, faltava experiência nesse tipo de combate a muitos pilotos argentinos. Era uma experiência nova para eles. Voavam 600 quilômetros acima do mar e depois se lançavam das nuvens. Nunca tinham feito isso. Era uma manobra muito arriscada. Para ganhar a batalha, os argentinos tinham de atacar os navios de desembarque logístico e de transporte no extremo de São Carlos. Sem eles, os britânicos não poderiam continuar avançando. Os navios logísticos são o alvo principal. O que acontece é que, para chegar aos navios logísticos, aquele que defende seu comboio põe uma escolta destinada a anular o ataque dos aviões inimigos. Os britânicos haviam colocado estrategicamente muitos de seus destroyers e fragatas na porta do canal para surpreender os pilotos argentinos. Durante 5 dias, os pilotos argentinos desafiaram ferozmente a defesa aérea e os aviões Harrier britânicos. Na batalha, eles perderam 17 aviões e 10 pilotos. Seus esforços poderiam ter sido mais eficazes se as bombas tivessem alcançado os alvos corretos. A logística de nossas brigadas dependia totalmente de 6 navios de transporte. Se tivéssemos nos perdido, teríamos enfrentado dificuldades sérias, muito sérias. Os pilotos argentinos enfrentavam um sério desafio. Tinham que voar a uma altura muito baixa sobre o oceano durante 1 hora, pelo menos, usando apenas uma bússola e um cronômetro como guia. A seguir, chegando a São Carlos, tinham poucos instantes para decidir que alvo atacar. Quando seguiam para a Baía de São Carlos, voavam a 300 metros por segundo, a 2 ou 3 metros da superfície do mar. Entravam numa baía repleta de navios e não havia muito tempo para decidir. A preocupação principal nesses momentos é não colidir com a água. A visão se concentra apenas no que está na frente. Nada que acontece nas suas costas é importante. Eles atiravam na primeira coisa que encontravam e isso me parece correto. Não tinham outra opção. De qualquer forma, se as bombas que lançaram nos navios de escolta tivessem explodido, provavelmente a força-tarefa britânica teria acabado sem navios escoltas. Mas havia um desafio ainda maior. As bombas que os aviões lançavam não tinham sido projetadas para atingir alvos em altitudes tão baixas. Tivemos que lutar com elas, com os elementos que tínhamos à mão. Mas se as nossas bombas lançadas pelos aviões a tão pouca distância fossem equipadas com uma estopilha que explodisse sem tocar o navio inimigo, correríamos o risco de que elas explodissem e derrubassem um avião. Era necessário, então, colocar um pequeno retardador que fazia com que a bomba atravessasse o navio de um lado ao outro e, se explodisse, explodia fora dele. Dessa forma, nós tivemos muitas bombas que não explodiram. Pelo menos em 14 ocasiões, as bombas argentinas que atingiram os navios britânicos não chegaram a explodir. Explodiram menos bombas do que o esperado, quase a metade. Se tivessem explodido, teríamos sido derrotados. As bombas não explodiam porque não foram projetadas para aquele tipo de alvo. Tiveram que ser improvisadas nos dias anteriores. Quando soubemos que a Grã-Bretanha mandara sua frota, pegamos os nossos melhores aviões para fazer exercícios com os instrutores da nossa armada. Se as estopilhas das bombas tivessem sido armadas corretamente, não tem a menor dúvida de que teríamos perdido. Teríamos perdido o dobro de navios de guerra, anfíbios e mercantes.
Apesar dos desacertos e das bombas que não explodiram, os aviões argentinos debilitaram a frota britânica. Depois de 5 dias de intenso combate, o almirante Woodward esteve a ponto de comunicar a Londres que a guerra estava perdida. Considerei seriamente a possibilidade de ligar para o governo e informar que havíamos perdido. A situação parecia indicar que logo estaríamos fora do jogo. Em algum momento, é preciso começar a pensar em terminar tudo. Desde o momento em que os britânicos mobilizaram sua frota em 3 de abril, começaram uma corrida contra o tempo. O simples deslocamento até as Malvinas havia lhes tomado 19 dias. Não se pode colocar um porta-aviões na linha de combate e deixá-lo lá durante meses. 3 meses é o limite de tempo. Ao fim de junho, todos os nossos navios apresentaram problemas. Por isso, consideramos que a batalha não deveria estender-se muito além de meados daquele mês. Os britânicos tiveram que lidar com uma grande perda quando um míssil argentino afundou o cargueiro Atlantic Conveyor. O navio levava parte dos helicópteros pesados e equipamentos necessários para a campanha terrestre. Sem dúvida, o afundamento do Atlantic Conveyor teve um efeito mais grave do que qualquer outra perda, com exceção, talvez, de um porta-aviões. Lá, nós perdemos a maioria dos nossos helicópteros pesados. Pelo que me lembro, foi a perda mais significativa que tivemos em toda a guerra. O naufrágio do Atlantic Conveyor causou problemas sérios aos britânicos na hora de movimentar seus homens e artilharia através das ilhas. A frota britânica se encontrava no limite de sua resistência em alto mar. Os argentinos ainda poderiam ganhar a guerra se conseguissem atrasar o avanço britânico. Os argentinos deveriam ter enviado suas tropas na frente para começar a patrulhar e montar ataques sobre o nosso perímetro. Assim, nos obrigariam a avançar mais lentamente. A junta continuava acreditando na possibilidade de uma solução política e eu transmitia a ideia às forças, dizendo: senhores, quando os ingleses nos atacarem, temos de resistir a qualquer preço, porque, no final de tudo, teríamos possibilidade de uma negociação séria para recuperar as ilhas. Uma vez em terra firme, os regimentos britânicos estavam em desvantagem. Encontravam-se a milhares de quilômetros de suas bases e com menos homens que seus adversários. Era imprescindível conquistar uma vitória rápida antes de esgotar sua munição e provisões. Observei a situação e entendi que era preciso estabelecer uma superioridade moral sobre o comandante argentino. Foi por isso que mandei o comandante Thompson dar início a uma batalha e ordenei que ele demonstrasse nossa vontade de ganhar. Os britânicos decidiram fazer seu primeiro ataque terrestre à pequena guarnição de Darwin, Pradera del Ganso, em vez de seguirem para Puerto Argentino, o alvo principal da guerra. Por tratar-se de um destacamento menor, Pradera del Ganso parecia o lugar perfeito para uma vitória fácil. Mas os britânicos subestimaram a guarnição argentina lá estabelecida.
Nós tínhamos uma inteligência realmente pobre em relação ao que acontecia nas ilhas. Com certeza, nunca imaginamos a grande quantidade de tropas que havia em Pradeira del Ganso e fomos apanhados de surpresa. Fiquei surpreso pela nossa demora para conquistar Pradeira del Ganso. Nunca pensamos que fosse uma missão tão árdua e com certeza nos tomou muito mais tempo do que havíamos planejado. Deviam ter nos deixado de lado e seguir diretamente até Puerto Argentino. Esta é a história de como a Argentina poderia ter vencido a Guerra das Malvinas em 1982. Depois de 2 dias de um confronto feroz, os britânicos tomaram Pradeira del Ganso. Não foi uma vitória fácil, como haviam previsto. Se a resistência argentina tivesse mostrado a mesma firmeza nas batalhas seguintes, os britânicos teriam esgotado suas munições e provisões antes de chegar a Puerto Argentino. Aqueles homens combateram muito bem em Pradeira del Ganso. Os ingleses tiveram perdas importantes, mas não ia influir no resultado final da guerra. Embora os argentinos tivessem cedido Pradeira del Ganso, a guerra ainda não estava perdida. Para os britânicos, o tempo estava se esgotando. Um único contra-ataque poderia ser suficiente para acabar com os planos da Grã-Bretanha. Em 14 de junho, escrevi no meu diário as seguintes palavras: se os argentinos soprassem contra nós, nos derrubariam. Eu queria contra-atacar. Fizemos o plano e tudo mais. A unidade estava praticamente pronta para começar. Pretendíamos atacar à noite quando nos negaram a autorização para fazê-lo. O general me disse com toda clareza: eu não posso sustentar o seu esforço com logística. Os contra-ataques devem ser planejados minuciosamente e também treinados. Senão, não é possível executar contra-ataques. A guerra ainda durou 17 dias. Os problemas que afetaram as tropas argentinas desde o início da guerra iam piorando com as batalhas seguintes. Os britânicos se aproximavam lentamente de Puerto Argentino. Quando os britânicos chegaram à capital das Malvinas, os argentinos já estavam muito debilitados. Em 14 de junho, o general Menéndez assinou o acordo de rendição. Naquela manhã de 14 de junho, eu disse ao general Galtieri: não posso exigir mais dos soldados que se empenharam tanto e que perderam tanto. Agora temos que assumir uma responsabilidade histórica. Bom, eu a assumi. Era a minha missão como comandante naquele momento. A guerra pelas Malvinas durou 74 dias. Esse rápido conflito teve consequências graves para ambos os lados. A queda da junta militar argentina foi acelerada pela derrota numa guerra em que se tentava recuperar a confiança de um povo desiludido. O ponto central para entender a Operação Malvinas foi que ela se baseou numa suposição equivocada. Essa suposição equivocada era de que a Grã-Bretanha não iria reagir militarmente. Enquanto isso, no Reino Unido, Margaret Thatcher aumentou sua popularidade graças ao patriotismo renovado, nascido do triunfo na guerra. Ela e seu partido saíram vencedores nas eleições gerais seguintes. Hoje, as Malvinas continuam nas mãos dos britânicos.
Acho que eu devia ter desobedecido às ordens e contra-atacado. Estaríamos a um triz de ganhar a guerra se o tivéssemos feito ou tentado fazer juntos e dessemos um passo adiante no último momento. Isso não teria sido complicado. E talvez tivesse enfraquecido o avanço britânico, causando muitas baixas, e poderia ter forçado a opinião internacional a pressionar a Grã-Bretanha a chegar a algum tipo de acordo. Acho que poderia ter havido, em determinado momento, uma trégua, um armistício. Talvez pudesse ter havido alguma solução intermediária. O que acontece é que, dado o fervor que sempre foi gerado na Argentina, qualquer alternativa a esta característica teria parecido uma derrota política da junta militar. Quando a Guerra das Malvinas começou em abril de 1982, seu resultado era imprevisível. Dizem que a arte da guerra consiste em se cometer menos erros que o adversário. O conflito pelas Malvinas prova isso. Um erro a menos cometido pelos argentinos e um a mais pelos britânicos poderiam ter mudado o curso da história. Versão brasileira Audiocorp.